Sim, é um vídeo. Esse vídeo não vai ser fácil. Ele vai ser bem complicado. Ele vai ser muito difícil. Porque eu vou falar algo que realmente me tocou por muito tempo e me privou por muito tempo. Eu anotei aqui algumas coisas, então você vai me ver olhando para a tela aqui. Então é bem mais uma conversa, sabe? Que eu acredito que todos nós devemos ter. Eu vou falar um pouco, um breve testemunho que eu tenho a dizer, e aí eu vou destrinchar o assunto, tá? Bom, eu perdi meu pai cedo, eu tinha 4 anos de idade, e por muito tempo eu fiquei muito mal por isso, porque eu achava que se o meu pai tivesse aqui, tudo seria diferente, eu não teria passado pelo que passei. Tá, mas o que eu passei? Eu sofria bullying na escola por ser diferente de outros meninos. Eu apanhava todos os dias na escola. Eu. Um cara tentou me abusar quando eu tinha. Eu não lembro a idade. Às vezes eu falo 9, às vezes eu falo 12. Mas me marcou tanto que me privou de muitas coisas. E eu guardei comigo. Mas eu vou destrinchar isso, ficar muito mais fácil. Bom, então, meu pai morreu quando eu tinha 4 anos de idade, não tive presença masculina, tive meu irmão, mas ele foi embora cedo, então a gente não se comunicava muito, tá? Aí minha mãe conheceu um casal de amigos, e esse casal de amigos começou a se enturmar com a gente. E o cara começou a me tratar como se fosse um filho, e eu comecei a gostar disso, porque eu nunca tive isso, né? Eu fui criado pela minha mãe. Então esse cara tratava como filho, fazia coisas de pai e filho, normal. E eu achava na inocência. Até que teve um dia, aí ele pegou e a gente ficou na casa dele, né? Porque eu tava de castigo, digamos assim. E ele falou assim pra mim: não tem problema tu gostar de meninos. Não tem problema tu ser gay. Aí me contou a história dele. Que um dia ele tava enfim, ele era menino, né? E aí o cara, teve um dos caras que fez a mesma coisa. Foi amigo da família, convidou ele pra sair, e aí ofereceu brinquedo e lanche, né? Em troca, vocês sabem do que. Aí ele tentou pegar minha mão pra, né? E eu saí correndo. E aquilo me travou por muitos anos. Aí beleza, foi crescendo e tal. Tive meu primeiro relacionamento com 14 anos de idade. Namorei uma menina até os 16. Namorei 3 meninos, me separei e me assumi. Homossexual, namorei um cara. E aí, uma coisa que eu percebia sempre, que a falta que eu tinha, que não me disseram, eu comecei a falar pros caras. Aí eu falava frases assim, ó: eu cuido de ti, eu te darei carinho que tu precisa. E mimava, e dava presente, e dava atenção e tal. E eu achava estranho, porque eu sempre me relacionava com pessoas mais novas que eu. Mas não no sentido só de idade, no sentido intelectual também. Eu sempre queria ser o mais velho, o mais responsável, o que tinha mais estudo, o que ganhava mais. Eu sempre queria mais. Só que naquela época eu não sabia isso, né? Eu descobri isso esse ano, do porquê que eu buscava, o que eu buscava e tal. E aí eu queria ensinar o que os outros não tinham ensinado pra ele. Eu lembro que se fosse alguém mais velho, eu descartava isso. Eu falava que eu não queria ter um relacionamento com pessoas mais velhas. Mas ao mesmo tempo eu também me lembro que quando eu conheci alguém mais velho, eu queria ser cuidado. Mas eu não queria dizer que eu queria ser cuidado. Então era algo, dentro de mim era uma confusão emocional muito grande. Porque ao mesmo tempo que eu gostaria de cuidar, eu gostaria de ser cuidado, mas eu não queria dizer que eu queria ser cuidado, porque eu gostaria de ser cuidado da mesma forma que eu estava cuidando. Aquele negócio, né, de esperar algo em troca. Então assim, imagina, eu aceitei Jesus com isso dentro de mim. Aí as pessoas diziam assim pra mim, ó: ah, Deus é teu pai. Deus te ama, Deus é teu pai. A psicologia, ela vai confirmar que toda vez que tu associa uma palavra a um sentimento, o que acontece? Você sempre lembra do sentimento quando essa palavra é repetida. Então, quando as pessoas diziam que Deus era meu pai, eu ficava muito bravo. Porque eu dizia assim, cara,
O meu pai me abandonou. O meu pai me deixou. O meu pai fez tudo isso que aconteceu. E agora, as pessoas estão me dizendo que Deus é meu pai. Por quê? Ele vai me abandonar igual, né? Então eu ficava muito bravo quando as pessoas diziam que eu era filho, que Deus era meu pai e tal. Primeiro, porque eu não sabia ser filho. Segundo, porque eu não tive pai, de fato. Teve um dia, então, que eu tava no meu quarto, no secreto, orando a Deus. E Deus falou comigo assim: eu sei que você não teve pai, mas eu vou te mostrar o que é ser filho. Você é meu filho amado. E aí eu chorei que nem uma criança. Foi quando eu realmente entendi que Deus era meu pai. E de que eu era o filho. E de que Jesus morreu por mim para que eu tivesse essa aliança de filho, né? Para que eu realmente entendesse que eu sou um filho amado, que Deus me criou, que Deus é meu pai, que antes do meu pai ter me abandonado, como eu achava, né? Porque ele morreu de câncer no pulmão, e o cara que tentou me abusar, antes Deus estava me dizendo lá, antes de tudo, antes do meu pai pensar em ter um filho, né? Deus já tinha pensado na minha criação. Então, foi algo assim que realmente mudou a minha cabeça, e eu creio que tem muitas pessoas que passam por isso, que buscam em alguém algo que faltou na sua família, algo que faltou do seu pai. O que eu recebo muito de mensagem, né? Pais desesperados porque o filho tá passando por algo e tal. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: e aonde você está quando seu filho precisa de você? Eu não estou dizendo que você precisa agarrar o seu filho e não fazer nada, mas o papel de pai, aonde está? Você, pai, está passando por alguma dificuldade? Alguém, de alguma forma, nunca foi pai para você de fato? O seu pai não foi o seu pai, né? A pergunta é essa que eu quero fazer. O vídeo eu fiz para esse questionamento. Antes de ver toda a bomba estourar e todas as coisas acontecerem, que pai que você está sendo? E agora falando pro filho, né? Aquilo que o seu pai deixar de fazer, ou deixar de te privar, ou deixar de te ensinar, Deus vai te ensinar. Então, eu passei por todo esse processo que eu passei, 4 anos, com medo. Eu vejo que hoje muitas inseguranças do que eu tenho sobre a questão de relacionamento, questão de saber lidar com situações, finanças e tal, muitas vezes por causa que eu não tive uma presença masculina na minha vida, que me ensinou os passos a passo. Minha mãe me educou da melhor forma possível, ela fez de tudo. Minha mãe, quando meu pai morreu, teve muitas dificuldades de saúde mental, física, por conta de que, enfim, ele era um pedaço, né, da minha mãe, digamos assim, mas eu aprendi com Deus de que Ele vai suprir aquilo que faltou, porque falta, né? Quando a gente olha o homem e a mulher, eles se casam, se tornam uma carne só. Quando a gente junta os dois, se torna a plenitude de quem é Deus. Mulheres têm características diferentes de homem, né? E juntos se formando se torna uma aliança incrível, né? Então, assim, aproveite seu filho o máximo que você pode. E outra coisa, dá tempo ainda de perdoar, dá tempo ainda de reconciliar, dá tempo ainda de conversar e de entender que o seu pai ou o seu filho estão sentindo falta um do outro. Mas muitas vezes pode não saber, mas estão. Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo alguns versículos sobre paternidade e sobre filiação que eu creio que vai mudar a sua vida quanto à questão de enxergar para Deus. Porque a forma como você enxerga Deus é o que determina o caminho, é a forma como você enxerga a sua vida. Se você não entender que Deus é um pai amado, né? Você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda que você é um filho e que essa é a sua identidade. Foi aquilo que Eva não entendeu, porque a serpente disse de que se ela fizesse tal coisa ela seria como Deus, mas ela esqueceu que ela já era como Deus, né? Mas Jesus sabia exatamente quem ele era em Deus, que ele era um filho amado. Tanto é que que o diabo tentou, né, fazer várias coisas com ele, tentar ele, mas ele sabia quem ele era. Então é isso. Se nós para sermos de fato como Jesus, é para ser de fato como Jesus em tudo, inclusive entendendo a filiação. Nós somos filhos. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha impactado a sua vida. Eu creio que ele vai impactar a sua vida. Coloque aqui embaixo o seu testemunho sobre isso. Compartilha com pessoas que precisam ouvir sobre paternidade. E até mais. Estamos de volta.